Olá, meus amados, a paz do Senhor. Hoje estamos dando início ao nosso 6º dia da campanha do Deserto para a Bênção. Eu gostaria que vocês depois deixassem nos comentários como está sendo para vocês essa caminhada no deserto, como está sendo essa saída, né? Esse propósito que nós estamos fazendo, como vocês estão lidando com esse propósito, né? Eu imagino que muitos estejam sofrendo tentações nesse deserto, assim como Jesus sofreu, né? Muitos estão sofrendo acariações de parentes ou da própria situação. Eu não sei qual a sua real, né, situação do deserto. A maioria aqui que está no deserto é no deserto do relacionamento. Eu hoje estou no meu deserto, saído do deserto, né? Eu já saí desse deserto, estou em outro deserto, né? Mas eu ainda continuo lutando também pela restauração do meu casamento, que na verdade é uma restauração constante até a restauração completa, né, do casamento, até Deus finalizar com a obra, né? Ela é uma luta constante. E eu vou contar um pouquinho para vocês que eu tô sendo tentada nesse deserto. Como assim você está sendo tentada no deserto? Pois bem, amados, nós estamos nesse propósito, né, de jejum. São 40 dias de jejum e oração, né? E eu não sei se vocês sabem, assim, alguns sabem, outros não, né? Mas eu tenho... as minhas tarefas são bem complicadas, né? Minha mãe teve um AVC, então eu levanto cedo, né? Eu levanto 5h30 da manhã, tenho que fazer café pro meu marido trabalhar, depois eu dou café pra minha mãe. E aí eu tenho que dar banho, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que fazer comida, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que cuidar dos cachorros, né? Eu tenho 3 cachorrinhos, né? Eu tenho que preparar tudo isso, preparo, né, o vídeo pra vocês. Cuido depois da minha mãe, troco fralda durante o dia, né? Aquela coisa toda. Cuido do meu marido quando ele chega, né? E essa minha rotina é bem corrida. E com isso, né? No início, quando eu falava assim, quando eu tava na busca, eu falava, tem que fazer jejum, né? A Bíblia fala muito do jejum, e eu falava, eu não vou conseguir fazer jejum. Eu me sinto fraca ao fazer jejum. Porém, eu aprendi a fazer o jejum porque era necessário. Porque ou eu fazia jejum ou a casta de demônio não sai. Não sai, amados. Jejum e oração. A Bíblia diz que tem demônio que só sai com jejum e oração. Então eu tive que fazer jejum. E agora eu tô sendo tentada na seguinte forma. Tem me dado muita fome. Gente, eu nunca senti tanta fome na minha vida de manhã. E eu tenho sentido muita fome, muita fome. E hoje me deu tonteira, né? Eu fui pegar minha mãe, abaixei a cabeça, cheguei a me sentir tonta, fiquei até com medo de deixar ela cair, né? Porque eu me senti tonta, mas eu consegui pegar ela no colo, botei ela na cama e depois, gente, não liga não, tá? É porque tá relampeando, tá chovendo. E eu peguei minha mãe no colo e eu senti uma dor de cabeça e a minha dor de cabeça tá constante. Mas eu sei que tudo isso é a luta do deserto. O que acontece? Eu tô orando pela restauração, né? Ainda do meu casamento, pela restauração da vida do meu filho. E estou orando por todos vocês. E quando a gente coloca a mão dentro do vespeiro, a gente corre o risco de sair picado. E é o que tá acontecendo. Mas eu não ligo não. Eu tava conversando com meu marido, que é muito bom pra mim cuidar de vocês, estar orando por vocês, ouvir de vocês como vocês estão, dar força pra vocês, porque, amados, eu também me sinto fraca às vezes. Não pensa que todo tempo eu tô forte, porque eu não estou. Às vezes eu tenho vontade de desistir, às vezes eu me sinto enfraquecida, às vezes aquilo toma conta de mim de uma tal forma que eu falo, eu não vou conseguir.
Não vou conseguir, gente, é mais forte do que eu. Chega, não basta nisso tudo. Eu não aguento mais. A luta é grande demais e eu não tenho forças para isso, eu não tenho estrutura para tudo isso. Mas aí, graças ao meu bom Deus, chega um de vocês, conversa comigo no privado, me conta do que está acontecendo, que vocês estão enlouquecendo, que vocês não aguentam mais, que vocês estão lutando e lutando, nadando, e parece que não sai do lugar, estão morrendo na praia. E quando eu começo a falar com vocês, eu começo a refletir sobre a minha vida, eu falo, eu não posso desistir. Eu não posso desistir por mim, eu não posso desistir por vocês, eu não posso desistir. Então, amados, eu não posso desistir. Mas por que desistir? Porque às vezes realmente dá vontade, né? Assim, a gente às vezes se sente fraco. Mas a Bíblia diz que quando sou fraco, aí é que sou forte, tá? Por quê? Porque Deus é que nos fortalece. Então, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja, né? Então a gente tem que se fortalecer. Bom, a gente está trabalhando em cima do versículo de Lucas 4, né? Mas o Mateus também relata sobre o Espírito ter levado Jesus ao deserto. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que não tropece com alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: Tudo isto lhe darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, amados, Jesus foi levado para o deserto, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, com a permissão de Deus. Ele foi tentado com a permissão de Deus. Deus sabia que ele não iria cair em tentação. Sabia que ele iria resistir. E as mesmas coisas Deus faz conosco. Me perguntaram por que eu fiquei de mal com Deus. Gente, eu fiquei de mal com Deus. É porque eu achava, né? A gente é muito burrinho às vezes, né? Eu fui muito burrinha. Eu achava que por eu conhecer a palavra de Deus, por eu conhecer a Bíblia, por eu conhecer toda a história, né? E eu estava afastada da igreja, mas dentro de mim eu não estava afastada de Deus. Ainda que eu fizesse as coisinhas erradas, mas eu não estava afastada de Deus. Na minha cabeça, tá, gente? Na minha cabeça. Eu não estava afastada de Deus. E quando tudo começou, que eu comecei a me dar conta daquilo, comecei a querer lutar por aquilo, eu me via em desespero e começava a pedir a Deus resposta. E não tinha resposta. Deus se calou. E aí um dia eu saí na rua desesperada, Senhor, Senhor. E fui andando pela rua, né? E pedindo a Deus para que enviasse alguém para falar comigo. E naquele dia eu não encontrei ninguém. Passei pelas portas das igrejas, todas fechadas. E eu falei: Senhor, tu não quer falar comigo? Aí eu briguei com Deus. Falei: também não quero mais falar com o Senhor me abandonou, e eu não quero mais saber e tal, aquela coisa toda, aquela briga, né? Entre eu e ele. Aí depois, quando eu entendi que tudo aquilo que eu estava passando
Foi com a permissão de Deus, assim como Jó passou por todas aquelas coisas, mas com a permissão de Deus, né? E quando Satanás queria tocar na vida de Jó, Deus falou, na vida dele não. Agora basta, saia da vida dele. E devolveu tudo em dobro para Jó. E ali eu entendi que Deus estava comigo. Era Deus que estava querendo falar comigo. Ele estava testando a minha fidelidade e eu estava fazendo tudo errado. Eu não estava sendo fiel a Deus. E eu ainda estava brigando com ele. Aí eu me consertei com Deus. E aí eu parei tudo num dia só. E voltei para a igreja, pedi perdão e ali comecei o meu processo de me reaproximar de Deus. Entendeu? E começar a deixar Deus trabalhar na minha vida. E aí sim as coisas começaram a andar conforme a vontade do Senhor e não a minha mais. Antes eu estava fazendo tudo conforme a minha vontade, eu queria que Deus me respondesse pela minha vontade, por tudo que fosse pela minha vontade. Até que eu acordei para a vida, vi que nada gira em torno do meu umbigo e que eu precisava muito que Deus fizesse as coisas, né? E deixei nas mãos dele. E a partir daí, Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, amados, é isso que eu quero passar para vocês. Ali, Jesus foi levado ao deserto. Ele foi tentado, assim como nós estamos sendo tentados nesse deserto. Mas nós vamos sair do nosso deserto, tá? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Só que para isso nós precisamos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Resistir o diabo e ele fugirá de ti. A Bíblia diz que por um caminho ele virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Então, amados, fica com essa palavra. Se você resistir, ele vai fugir. Se você persistir no erro, o diabo vai continuar te tentando. Então, se você não quer mais errar, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus é com você, assim como ele foi comigo. Só que eu fui um pouquinho teimosa. Eu não sei se você é tão teimoso assim quanto eu, né? Porque eu sou uma filha um pouquinho rebelde. Mas espero que você não seja tão rebelde quanto eu fui. E que você saia rápido desse deserto, tá? Porque eu fui muito rebelde e persisti no meu deserto. E prolonguei, além de prolongar o meu tempo no deserto, eu ainda cometi vários erros que me fizeram permanecer nesse deserto durante bastante tempo. Então não cometa os mesmos erros. É por isso que eu comecei a fazer esses vídeos, para poder ensinar você a não cometer os erros que eu cometi, tá? Então fica com essa palavra, que ela edifique o seu coração, que você consiga se edificar na presença do Senhor e que saia desse deserto. Hoje é o 6º dia, ainda tem muito deserto pela frente, tá? Mas lembre-se, depois do deserto vem a glória de Deus. Fica com essa palavra, que Deus abençoe o seu coração e que tudo corra bem durante esse seu período no deserto, porque Deus está providenciando, colocando os anjos, né, para te servirem, assim como foi com Jesus, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.